Boa noite. Em cada 10 brasileiros, 4 estão acima do peso. A obesidade frequentemente tem causado significativos danos à saúde. No Brasil, 33% das mulheres e 13% dos homens sofrem com complicações provocadas pelo excesso de gordura. Mas além do problema de saúde, há um outro problema que é causado pela modernidade, o preconceito. E por causa disso, muitas delas estão procurando cirurgias, como a de redução de estômago. Aqui com a gente hoje no Mídia, o Dr. João Alípio, especialista em cirurgia de estômago, a psicanalista Roberta Giovanotti e Catiúcia Machado, estudante de comunicação. Doutor, a partir de que momento a pessoa passa a ser considerada obesa? Existe um índice que foi estudado por um médico francês chamado Queteler, e ele calcula o peso. É um índice absoluto que é chamado de índice de massa corpórea, que significa que o peso sobre a altura ao quadrado vai definir a distribuição dessa gordura numa superfície corporal. Então quando esse índice está acima de 35, né, você já considera uma obesidade severa. Esse índice acima de 40 já é considerado uma obesidade mórbida, e quando esse índice está acima de 50, você já tem uma superobesidade. E existe diferença dentro dessa classificação quanto à gravidade desse tipo de obesidade. Qual é essa diferença? E qual é essa obesidade mórbida que você falou? A diferença é quando você tem uma superobesidade, você tem os riscos iminentes de todas as complicações que a doença traz, que a obesidade traz. Então, um paciente que tem uma superobesidade, ele está correndo o risco iminente de ter um derrame cerebral, de ter um infarto agudo do miocárdio, ele está correndo o risco de ter uma hérnia, uma hérnia de disco na coluna aguda e fazer uma paraplegia. Ele está correndo o risco de uma embolia pulmonar, quer dizer, o trombo entope o pulmão e a pessoa morre de insuficiência respiratória. Então, são um coma diabético, uma arritmia cardíaca com morte súbita. Então, quando você entra na faixa da superobesidade, independente da idade, você já corre todos esses riscos iminentes de morte. Então, a superobesidade, quando o índice de massa é acima de 50, quando está entre 40 e 50, você tem dita obesidade mórbida, que traz o quê? Traz morbidez para a pessoa. Traz o quê? Aumenta câncer de seio, de mama, aumenta câncer de endométrio na mulher, aumenta câncer de próstata no homem, aumenta a incidência de hipertensão arterial em ambos os sexos, aumenta a diabetes secundária em ambos os sexos, aumenta todas as artropatias. O que é isso? Doença de joelho, coluna, quadril e com desgaste ósseo. Você tem isso nós estamos falando de doença orgânica, mas você tem todo um preconceito biológico em cima dessa pessoa, que é o quê? Ela não faz uma atividade física, ela não se expõe mais, porque a biologia física dela não deixa, e toda uma doença psíquica que vem associada, preconceituosa. Quer dizer, a pessoa ela de uma certa forma, ela está alijada da sociedade. Eu considero hoje um obeso mórbido como um detento. Ele está preso dentro de uma doença, no qual não deixa ele se exteriorizar. Então isso é muito mais grave. A obesidade, ela é considerada uma doença grave? Ela é uma doença muito grave. Eu não digo grave, não, muito grave. Muito grave. Apesar de a gente estar falando muito grave, o grave já é grave, mas ela é uma doença muito grave. E que traz um preconceito biológico, psíquico e social para a pessoa. E isso é muito mais grave do que as doenças orgânicas que advêm da obesidade. Agora seria talvez importante, dentro do que você está colocando, abordar um pouco as causas dessa obesidade, porque eu acho que há uma diferença entre uma obesidade mórbida e aquele obeso que é um obeso compulsivo, digamos assim, é uma pessoa compulsiva pelo hábitos inadequados de alimentação. Isso a gente vê às vezes em crianças já que têm traço de obesidade pelos hábitos alimentares inadequados. Então seria talvez importante para a gente discutir um pouco as causas dessa obesidade quando ele coloca. A senhora acredita que tem uma diferença psicológica entre gordo e obeso? Entre gordo e obeso?
Olha, eu creio que não. Como eu disse a vocês assim antes, né, no bate-papo informal, eu ainda não atendi nenhum caso dessa obesidade mórbida de pessoas que tenham procurado a cirurgia, então não atendi ninguém, num pré-operatório nem pós-operatório. O que eu tenho conhecimento é de leituras, de depoimentos em televisão, mas eu vejo sempre um traço compulsivo e hábitos alimentares inadequados. Por isso que eu estava falando dele poder falar um pouco dessas causas, porque é hereditário, tem algum problema glandular, para tirar um pouco também esses preconceitos em relação às pessoas obesas, que às vezes o obeso, ele mesmo se desculpa, né, fala assim, não, eu tenho isso porque meu pai era assim, isso já é hereditário, eu não posso fazer nada para mudar, porque o obeso é um paciente difícil, né, porque ele não consegue. Mas a partir de que momento que a gordura do corpo da pessoa passa a incomodar e passa a atingir o psicológico? Nas mulheres, é interessante que nesse tempo meu de trabalho em consultório, eu tenho atendido mais mulheres que procuram, né, ajuda, né, talvez pelo até que você falou, pela força da mídia, pelo modismo do corpo esbelto, das modelos, né, muito magras, e as mulheres se sentem muito complexadas, né, querendo atingir diante desse assédio. Até eu me lembro também no programa que eu via, depois que Roberto Carlos fez uma música para as gordinhas, até as gordinhas se sentiram né, mais queridas, e hoje nós temos até moda para pessoas gordas, ou seja, a aceitação hoje do gordo, digamos assim, de uma forma geral, parece maior, mas eu não sei até que ponto que quando a gente impulsiona o mercado para pessoas obesas, até mesmo de alimentação, de moda, eu acho que também a gente está forçando uma barra no sentido de estar também dizendo, olha, você pode engordar que tem jeito para isso. Né? E por outro lado, nós até temos os produtos light, até né, os também. produtos light, os produtos, né, diet, e por outro lado também a mídia, ao mesmo tempo, né, pra gordo, que mostra roupa, confecção, que como faz mal, né, a pessoa ser gorda, ser obesa, por outro lado também, né, a mídia mostra uma série de produtos que provocam a gula. Elas vendem os produtos alimentícios de uma forma sedutora, né? Muito sedutora. E mesmo assim, sempre com aquela coisa assim, magra, assim, que ser magra. Catiúcia, por que mesmo com tantas possibilidades de tratamento, dieta, você procurou a cirurgia? Foi o seguinte, se antes de tomar remédio, quando você está além do seu limite, muito além, você tem que tomar remédio. Se você fazer regime normal, só diminuir comida, não adianta, você não consegue. Então, você tem que tomar um inibidor para poder, para melhor, para você emagrecer. E eu tentando várias vezes, eu tomo remédio e emagrecia. Já perdi muito tomando remédio, mas parava de tomar remédio e engordava tudo de novo. Fui cansando. E como que você ficou sabendo da cirurgia? Eu procurei um endocrinologista e abri um jogo com ele. Falei que não queria tomar remédio, que não queria... Coloquei na minha cabeça que não queria mais saber de remédio para emagrecer. E foi quando ele me falou da equipe, né, da cirurgia bariátrica. Tem quanto tempo que você fez essa cirurgia? Tem 5 meses. E quantos quilos você emagreceu? Em torno de 40 quilos. E você está, assim, observando outros resultados? Está se sentindo melhor? Não, com certeza, né? Tudo, muda tudo. E... Roberta, né? Isso. Você acha que tem alguma, assim, relação psicológica daquele gordo, daquele obeso que já foi magro e daquele obeso que sempre foi obeso, assim, tem a diferença psicológica? A questão da imagem, né, que eu acho que até ela poderia dar um depoimento dela enquanto ela se considerava uma pessoa obesa e hoje ela está, né, com outro perfil. E também a questão da compulsão, eu acho muito importante que talvez até quando ela fala que ela não queria tomar o inibidor, porque eu acho que o senhor, né, enquanto médico, sempre se fala assim, que o gordo, o obeso tem que atuar dentro de um tripé, né, assim, a cabeça, no sentido de estar bem emocionalmente, de também a boca, né, no sentido de controlar, de fechar um pouco a boca, e do exercício físico. Mas, por outro lado, a comida, ela é um ato muito prazeroso. E hoje o estresse do nosso tempo, as pessoas estão mais solitárias,
as pessoas estão carentes de afeto, e a gente vê nos restaurantes como as pessoas são gulosas. E as pessoas às vezes comem muito com os olhos. Quantos de nós vamos no restaurante, escolhemos um prato, vê o garçom passando com outro prato mais bonito, a gente pergunta, chama o garçom, o que você está servindo? E aí pede aquele outro prato pelo olhar. Mas você acha que as pessoas elas estão se alimentando bem? Que é alimento não, de qualidade? Algumas se preocupam com a qualidade do alimento, porque comer bem não significa comer muito, significa poder, né, comer proteína, poder comer fibra, quer dizer, tem todo um procedimento alimentar, inclusive tem livros e mais livros, só é gordo quem quer, e não é bem assim, porque precisa um desejo muito forte. Aquilo, quando você fala assim, eu cheguei para o médico e falei assim, eu não quero tomar mais remédio, ou seja, você tinha um desejo, eu quero mudar. Esse desejo, que é uma energia libidinal, que levou você à frente e que fez você ter, talvez, né? Eu acho que sim, talvez não. Eu acho que vendo você, como você chegou aqui, eu acho que você teve um pré-operatório, né, muito bom, no sentido, me parece que você foi bem trabalhada, que você acreditava. Eu acho que a crença ela é muito importante, acreditar que você vai conseguir um bom resultado, aí você entra na cirurgia, né, muito melhor do que aquelas pessoas que entram com medo. E o seu pós-operatório começa a ser, né, bem melhor do que aquelas pessoas que não têm certeza do que querem. Eu acho que o desejo é a fonte de tudo. Né? Você acha que a magreza está relacionada à saúde e a gordura à doença? Não, claro que não. Nós relacionamos. Eu atendo hoje uma menina de 9 anos que não quer comer nada porque ela quer ser modelo. E essa menina está fazendo um quadro muito sério. Outro dia eu atendi, o horário dela é 11h30, ela estava até 11h30 sem comer nada. E a mãe, assim, de uma certa forma alimentando, porque hoje ser modelo significa ganhar muito dinheiro. A mídia investe nisso. É modelo jogador de futebol. Então, há uma modelagem, né? Uma criança de 9 anos não comer porque quer ser magra, né? E, aliás, ela não quer ser magra, ela quer ser modelo, e aquele modelo esquelético. Né? E essa imagem corpórea, ela é fundamental, e a mídia trabalha nisso. E o que você acha disso? Você também acha que a magreza não tem nada a ver com saúde e gordura com doença? Veja bem, a gente tá, eu estou vendo vocês falarem aqui, a Catiúcia fez vários tratamentos para emagrecer. Há quantos anos você tratava? 15 anos. Há 15 anos ela tentava ser magra. A Catiúcia, então quando você chega num índice de massa acima de 40, que é dito obesidade mórbida, os endocrinologistas, isso é uma coisa da literatura médica, eles têm um índice de intratabilidade clínica de 98%. Quer dizer, de cada 100 pessoas que têm índice de massa acima de 40, só 2 conseguem emagrecer, clinicamente, tomando remédio, tomando todas essas inovações hoje da terapêutica, que eu não vou citar nome, mas, né, eles não conseguem emagrecer. Então, com isso, os cirurgiões americanos, há 20 anos atrás, vêm tentando criar uma técnica cirúrgica em que limite um pouco essa ingesta abusiva de alimentos. Mas a indústria alimentícia, ela é muito sagaz, ela só coloca alimentos no mercado hoje com hipercaloria, entende? Então essas crianças que estão hoje desenvolvendo obesidade ou não, estão se alimentando de coisas que não têm muito valor nutritivo, que tem muita caloria, tem muita gordura, tem muito ácido graxo de cadeia insaturada, e isso vai trazer doença no futuro para essas crianças. Entende? Então, quando você me fala assim, é magro, é saudável, eu acho que o saudável é aquele que se alimenta com nutriente. E isso é um defeito familiar. A família que erra. Entende? A família é a maior responsável pela obesidade. Eu vou te dar um exemplo de um médico que estava num congresso com a gente, um ortopedista, falando sobre as artropatias da obesidade mórbida. Então, aqueles obesos que sofrem, né, o joelho sofre, o quadril sofre, a coluna sofre. E ele é extremamente obeso, esse ortopedista que estava fazendo a palestra. Ele falou que a avó dele dava 3 pratos de mingau para ele comer como alimento. Entende? E que depois dava mais um com açúcar, que era a sobremesa. Então você vê que a família começa a errar na alimentação. Elas e você acham que comer demais é relacionado a ter saúde. A ter saúde. Né? E isso é uma coisa, às vezes, muito enganosa, que vai levar a uma obesidade, e a obesidade, você se surpreende, às vezes, com obeso desnutrido. Tem como prevenir a obesidade?
Não tem como prevenir, tem como você tratar dos fatores que são muitos da obesidade, você coibir isso, mas isso precisa de ser assim, feito a nível de família, a nível de sociedade, a nível de escola, a nível de educação. E há muita gente que se automedica. Muita gente. Muita gente. Tentando... E as consequências? Quais são as consequências, os riscos para a saúde? Veja bem, existem algumas fórmulas, né, Catius, que a gente chama de remédio rato, que faz a pessoa derreter. Só que você recupera o peso todo de novo, entende? E são usados hormônios, às vezes, nessas fórmulas, e esses hormônios podem causar arritmia cardíaca, podem causar infarto agudo do miocárdio. Então, essas fórmulas estão condenadas hoje para tratamento da obesidade. E quem tem consciência, médico que tem consciência, não faz esse tipo de tratamento. Eu não sei, assim, você perdeu quantos quilos com tratamento clínico, Catius? Já chegou a perder quanto? Uns 20, 27 quilos. Mas ela encontrou, porque ela perdeu. Agora, hoje não, hoje ela emagreceu. Ela não consegue mais recuperar esse peso. Esses 40 quilos que a Catiúcia perdeu, ela não mais... Eu acho que você colocou muito bem a diferença entre perder e emagrecer. Porque quando a pessoa perde, até tem terapeutas, né, de linhas alternativas que falam que essa expressão que o obeso nunca deve usar, eu quero perder. Mas sim sempre dizer, eu quero emagrecer, que perder é diferente. Agora, um aspecto que você falou, por exemplo, que eu vejo as escolas fazendo, e muito mal, são as cantinas que existem dentro da escola. Elas vendem de tudo que não tem, né, os nutrientes que você está falando. É sempre muita fritura, muito presunto, muito refrigerante, e a criança é incentivada muito a isso. Né, porque ela não quer ficar diferente. Fora aqueles biscoitos que nós estávamos falando antes, aqueles pacotes, aqueles biscoitos amarelinhos, chips. Né? Veja bem, existe uma síndrome na infância, que é uma síndrome de hiperfagia. A criança ela tem uma certa deficiência mental em graus diferenciados, uns muito, outros poucos. É chamado de síndrome de Prader-Willi. Eu tenho algumas crianças acompanhando e a cirurgia ela não está indicada na infância. Só após os 19 anos, 17 anos, depende de quando termina o crescimento. E essas crianças, elas são hiperfágicas, elas comem demais. Então, essa obesidade, ela é uma obesidade que tem um fundo genético, entende? Existe uma obesidade que tem um fundo hormonal. Existe uma obesidade que tem uma doença secundária, entendeu? Que está provocando essa obesidade. Então, essas coisas todas têm que ser vistas. Porque a obesidade que traz doença, que é a obesidade adquirida, e que tem um período, né, de obesidade em que não foi tratado. Catiúcia era obesa há 15, 20 anos, não é isso, Catiúcia? Entendeu? Então, essa obesidade de longa data, aí você tem que dar um enfoque diferente para ela. Essa obesidade, sim, é de tratamento cirúrgico, entende? Agora, a obesidade recente de uma senhora que acabou, de uma moça que acabou de separar do marido e que está com autoestima baixa, aí ela entra num ciclo, sabe? Esse ciclo é assim, ó, o ato de comer, como você falou, depois desse ato de comer você sente culpa, depois dessa culpa você ganha peso, aí depois de ganhar peso você entra num quadro de ansiedade, e desse quadro de ansiedade te leva a uma depressão profunda, e depois dessa depressão, isso vira um ciclo e você tem que interferir nesse ciclo às vezes. Entendeu? Hoje existem drogas, remédios que estão tentando quebrar esse ciclo da obesidade recente. E a obesidade de longa data, não, essa daí tem que ser tratada. Agora eu queria só acrescentar a questão que ele falou da obesidade adquirida, mas também a gente encontra, principalmente crianças, adolescentes, que elas se tornam e são o paciente identificado na família. Muitas vezes, de uma forma inconsciente, ele se torna obeso para chamar atenção. Né? São crianças que às vezes não têm um relacionamento saudável ou ocupam um lugar, né, muito especial, mas que não é bem cuidado pela família, e essa obesidade passa a ser um sintoma familiar, entendeu? Depois do nosso intervalo, a gente vai continuar esse assunto. O Mídia volta já já.
O mídia de hoje está discutindo o drama que as pessoas enfrentam com a obesidade numa sociedade que é movida pela estética da magreza. Doutor, tem muitas maneiras das pessoas te procurarem querendo fazer cirurgia, mas quando que ela é realmente indicada? A cirurgia ela é indicada nas obesidades adquiridas, nas obesidades em que você tem uma história passada de não tratamento clínico, quer dizer, de intratabilidade clínica, e tem que ter o índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, acima de 35, entre 35 e 40, com comorbidades associadas. O que é isso? Você tem uma diabetes que não consegue mais tratar, uma hipertensão arterial de difícil controle, artropatia de coluna, de joelho, de quadril, com indicação de próteses de quadril, de joelho. Então, que você pode estar tratando dessa pessoa diminuindo o peso. Então, quando se tem um índice de massa entre 35 e 40, você indica a cirurgia. Ou quando o índice de massa for acima de 40, sem comorbidades associadas, que já é um risco muito elevado. Aí você já tem um risco de todas as doenças, né, associadas à obesidade. Tipos de cirurgia? Existem algumas técnicas cirúrgicas, mas filosoficamente você tem uma técnica em que você só restringe a capacidade de alimentar. Então ela é chamada de gastro-restritiva, você diminui o tamanho do estômago, né? Essa técnica ela traz uma perda ponderal em torno de 20 a 30%. Ela não é uma técnica muito utilizada. Existe uma outra técnica em que é uma técnica em que você desabsorve o alimento. Como isso? A pessoa come com mais liberdade, mas não há uma absorção de todo o alimento que é ingerido. Então, isso aí, filosoficamente, você faz a pessoa emagrecer assim, ou diminui a quantidade que ele come, ou então desabsorve a quantidade que foi ingerida. Um cirurgião americano juntou essas duas coisas e criou uma técnica que é dita mista. Tanto faz desabsorção, quanto faz restrição alimentar. E essa técnica deu um resultado, ela foi criada em 1991, no estado de Nova York. Essa técnica, ela dá uma perda ponderal de 40% a 50% do peso da pessoa. Então, imagina um obeso com 140 quilos, ele vai pesar 70 quilos depois de 1 ano e meio. Entende? Então, o resultado dela é um resultado bom e é um resultado duradouro. Ela já tem 10 anos e ninguém conseguiu voltar ao ser obeso mórbido depois que foi submetido a esse tipo de tratamento. E essa foi a técnica usada na Catiúcia? Essa foi a técnica usada na Catiúcia. É a única técnica que a gente está preconizando e que a gente está fazendo. Há risco de vida nessas cirurgias? Em qualquer cirurgia há risco de vida, né? A partir do momento em que você entra na intimidade de um organismo, você pode levar ele, você está agredindo esse organismo de alguma forma, ou metabólica, ou de alguma forma infecciosa. Você está agredindo esse organismo. Então, toda vez que você opera alguém, essa pessoa está se expondo a um risco, né? Esse risco ele é inerente à patologia, à doença. A obesidade mórbida é uma doença grave. Existe risco? Existe. O grupo é heterogêneo. Existem pessoas com 19 anos, como existem pessoas com 60 anos. Existem pessoas hipertensas, diabéticas, como existem pessoas que vão ser submetidas à cirurgia que não são hipertensas e diabéticas. Então é um grupo muito heterogêneo. É um grupo em que, se você separar por risco, você vai ter uns 4 ou 5, que são 4 tipos de risco cirúrgico, né? O ASA 1, 2, 3 e 4. Então você vai ter pessoas com todos os tipos de risco cirúrgico. Isso significa dizer que existe risco, sim. E esse risco é inerente à quantidade de patologias que essas pessoas têm e ao grau de obesidade delas. Então, quando a pessoa ela faz a cirurgia, ela vai emagrecendo, à medida que os quilos vão indo embora também os problemas? Os problemas, as doenças, as comorbidades, os problemas psíquicos, os problemas biológicos, os problemas sociais. Né, Catiúcia? Fala para mim, o custo dessa cirurgia. Qual é o custo dessa cirurgia? Essa cirurgia ela hoje pode ser feita, né, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, no Hospital das Clínicas. Parece que o Hospital Evangélico, né, também está sendo credenciado. Só que
uma equipe faz essa cirurgia. No Hospital das Clínicas, uma equipe faz. Então, existem hoje quase 400 pessoas na fila de espera. E lá é de graça, é pelo Sistema Único de Saúde. Existe um pouco de não interesse político de alguns secretários de saúde, né, em cima dessa cirurgia ou desse programa. Eu acho que trata-se com descaso. Isso não é prioridade e é uma doença que é uma epidemia no mundo. Hoje a obesidade é uma epidemia no mundo. Então daqui a 10 anos esse secretário de saúde vai falar assim, não, hoje eu não tenho 300 para operar, eu tenho 1.700. Entende? Porque é acumulativo. A obesidade hoje é uma epidemia no mundo. E existe a nível privado. Os convênios, eles autorizam, eles pagam por essa cirurgia. Quem tem um convênio da Unimed, quem tem um convênio, paga essa cirurgia. O convênio paga essa cirurgia. O custo dela é um custo como uma outra cirurgia. Custa muito menos do que uma cirurgia cardíaca. Você quer saber em valor? Em valor. Em valor, a Unimed hoje paga por essa cirurgia R$ 8.800. Para tudo, para o hospital, para o anestesista, para o cirurgião, para a psicóloga, para o nutricionista, para a equipe toda paga-se isso. Catiúcia, o que significou para você perder 40 quilos? Nossa, é uma diferença muito grande, né? Então, tipo assim, significou ter emagreci bastante, entendeu? Dá pra notar. Em tudo, em questão de exercício, entendeu? De e na sua alimentação? O que mudou? Mudou a quantidade. Mas nos nutrientes, assim, no que você estava comendo? Lógico que eu procuro comer coisas mais produtivas, como vitaminas, né, proteínas. Tá fazendo exercício? Tô. Olha, como que é o convívio social da pessoa obesa? Como que a sociedade vê o obeso e como que é o convívio dele na sociedade? Até foi falado um pouco disso no início, né, do preconceito da sociedade ou das pessoas em relação ao obeso, a não aceitação, às vezes, por parte da própria família. Mas eu acho importante abordar os ganhos secundários que alguns obesos, principalmente crianças e adolescentes, têm, porque é a forma que eles encontram, e é uma forma gostosa, entre aspas, né? Porque comer é uma coisa boa, é prazeroso, né? Faz parte da nossa sexualidade. E às vezes a criança e adolescente, elas vão engordando e os pais ficam preocupados e tudo gira em torno daquela questão. Né? Então, muitas vezes, essa gordura, essa obesidade, ela traz esse ganho secundário através da atenção. Agora, eu acho importante, no caso dessa cirurgia que o Dr. João colocou, eu fiquei me perguntando também, quando ele fala dos ganhos que a pessoa tem com a cirurgia, quando ela emagrece. Agora, eu também fiquei pensando, que outros ganhos a pessoa tem psicologicamente? E quando ela deixa aqueles quilos para trás, ela também deixou um tipo de imagem para trás. E essa nova imagem, como é que ela vem sendo trabalhada? Porque, de repente, aquele ganho secundário, porque a pessoa, a gente vê, né, quando os programas mostram as pessoas obesas, né, elas são cuidadas, elas ficam no canto da casa, quando são pessoas, né, que já passaram de 40, né, que você falou, há um ganho secundário da atenção, há um sofrimento, mas também tem um ganho. E à medida que a pessoa, após a cirurgia, como é que ela lida com a sua imagem corporal? Eu acho que é muito importante, nesta equipe, estar presente também esse acompanhamento psicológico em termos de apoio, para que essa mudança possa também ser bem trabalhada, ser bem elaborada, porque uma pessoa que procura uma cirurgia dessa é porque ela está muito incomodada com isso. Mas a senhora não acha que também é essencial assim, o apoio da família? Claro que o apoio da família é importante, é fundamental, mas também já foi falado aqui que às vezes a família não quer que esse paciente faça a cirurgia, porque toda a família está ganhando com isso. A gente que trabalha muito com família, né, às vezes essa pessoa é colocada, como nós falamos, como um paciente identificado na família, ele é o sintoma familiar, porque toda a família está ganhando com isso. É a mulher que se nega a ter uma vida sexual mais ativa com o marido, porque ela tem que cuidar daquele filho que é obeso, que dá muito trabalho. É o marido que fala que tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Então, toda a família, né, ela somatiza
E eu penso que a família que fica doente e aquela criança ou adolescente ou mesmo um adulto obeso se torna um peso para aquela família, mas a família também, às vezes, não quer tratar para não perder os ganhos que ela tem sobre isso. Então responde aqui rapidinho. É preciso ser magro para ser feliz? Claro que não. Para ser feliz é preciso muitas outras coisas. Estar bem consigo mesmo, acreditar na vida. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês. O Mídia volta na semana que vem. Uma boa noite para vocês.